Olá pessoal, salve Maria Santíssima, que o amor da Virgem Maria e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu vou aqui ler e meditar o Evangelho do dia para vocês. O Evangelho, segundo escreveu São Mateus, está no capítulo de número 5, verso de número 43 ao 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Glória a vós, Senhor. Está escrito assim: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiará o teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudai apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, gente, no Evangelho de hoje, o nosso Senhor está nos exortando e está nos orientando para que nós venhamos a amar também os nossos inimigos, né? Porque se nós estamos amando só apenas os nossos irmãos, se nós estamos amando só os nossos, aqueles que estão ao nosso lado, no nosso convívio, o que demais nós estamos fazendo? Nós estamos nos comportando como as pessoas más, como os gentios, né? E se nós queremos ser perfeito, como nosso Pai do céu é perfeito, se nós queremos ser santos, se nós queremos herdar o reino de Deus, nós temos que amar até os nossos inimigos. É uma missão fácil? Não é. É uma missão que cobra muito de nós. É algo difícil de ser cumprido. Mas nós não vamos conseguir isso com as nossas forças. Nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que dá força. Por isso que nós temos que clamar o Espírito Santo. Nós temos que pedir o Espírito Santo para que nós possamos amar os nossos irmãos, para que nós possamos ter boas obras aqui na terra. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos, que nós somos pessoas dependentes de Deus, que com as nossas próprias forças nós não conseguimos, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores, né? E quando o nosso Senhor fala para nós amarmos até os nossos inimigos, nós temos que amar até Satanás, até os demônios. Esses dias eu estava explicando isso para uma determinada pessoa e ela não estava compreendendo. Como assim? Satanás e seus demônios é o próprio mal? É a personificação do mal, nós não podemos amar? Ué, mas espera aí, se nós não podemos amar, então nós vamos odiar. E se nós vamos odiar, nós vamos fazer exatamente o que o Satanás pede para nós fazer. Não é contraditório? O nosso Senhor falou que para nós amarmos nosso inimigo. Nosso Senhor não falou assim, exceto os principados e as potestades. Não, Jesus falou de todos, né? Nós temos que entender uma coisa, gente. Amar não significa se relacionar. Amar não significa ter comunhão, ter a proximidade. Amar é não querer o mal do próximo.
Eu vou ser mais além, vou ser mais profundo. Amar é querer para o outro aquilo que Deus quer para ele, né? Então, eu quero para Satanás o que Deus quer para ele. Isso é amar, né? É algo profundo, é algo que nem todos estão compreendendo, muitos estão confusos e outros estão completamente discordando de mim, mas até no final do vídeo eu acredito que todos vão compreender. Eu vou me aprofundar neste mistério. Veja bem, houve uma rebelião lá no céu. Houve uma luta lá no céu. Satanás e seus demônios se rebelaram contra Deus, né? Apocalipse fala que teve uma luta, teve uma batalha lá no céu. Mas que batalha que foi essa? Será que foi os anjos do Senhor, né? São Miguel, São Rafael, São Gabriel e toda a milícia celeste contra aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, lutando de espada, um enfiando a faca no outro? Será que foi isso que aconteceu? Claro que não. Os santos da igreja vai nos dizer que foi uma briga intelectual, né? E no final da batalha, prestes a acabar a batalha, São Miguel Arcanjo, aquele que precipitou Satanás e seus demônios no inferno, ele diz uma frase assim que nós conhecemos muito bem: quem como Deus? Ele dá um brado de toda a força do teu pulmão. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém, né? E como era uma batalha intelectual, Satanás não tinha como rebater isso. Não tinha como defender, porque não tem ninguém como Deus, soberano, o maior de todos, o onipotente, onisciente, onipresente, o ômega, o alfa, o princípio, o meio, o fim, né? Então ele perdeu a batalha juntamente com seus demônios, literalmente, né? Robin, você fala assim que você está falando que nós devemos amar Satanás e seus demônios. E aquelas frases que tem que a Virgem Maria, por exemplo, pisou na cabeça do Satanás, nós também somos convidados a pisar na cabeça de Satanás. Tem aquela outra bem famosa, assim, que nós temos que pegar o Satanás, a cauda de Satanás, rodar, dar um giro de 360 graus e jogar no quinto dos infernos. Nós temos que entender a Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia, né? Como é que nós vamos pisar na cabeça de Satanás? Como é que nós vamos vencer Satanás, espancar Satanás, se nós amamos Satanás? Como é que nós vamos fazer isso? Quando fala em bater em Satanás, pisar na tua cabeça, não é fisicamente falando como muitos pensam, igual algumas pessoas batem nas outras, espancam, matam. Não é assim, né? A nossa batalha é uma batalha espiritual. Para nós vencermos o nosso inimigo, para nós espancarmos o nosso inimigo, para nós pisar na cabeça de Satanás, literalmente, é vida de oração, vida de jejum, é amar o próximo, é renunciar o pecado, é vida de castidade, pureza, honestidade, né? É assim que nós vencemos o nosso inimigo. Eu vou começar a odiar o meu inimigo? Não. Se eu estou odiando o meu inimigo, se eu tenho uma raiva tremenda dele, eu estou fazendo exatamente o que ele quer que eu faça, né? Se eu quero vencer o meu inimigo, eu tenho que amar o inimigo, né? Os planos de Deus, os projetos de Deus, os mistérios de Deus, vai muito mais do que nós imaginamos. O mundo, as ideologias, a mídia, a cultura,
passa uma ideia que nós vencemos o nosso irmão. Eu digo agora irmão aqui, né, terrestre aqui, fisicamente falando. Passando aquela resposta nele, batendo nele, insultando, tirando algo que ele gosta muito. Não é bem assim não, né? A palavra de Deus vai nos dizer que nós vencemos a nossa batalha fazendo a vontade dele. A pessoa nos insultou, nós vamos fazer silêncio. Aí aquela determinada pessoa vai refletir, ele podia ter refutado, ele podia ter respondido. Por que ele não fez nenhuma réplica? Aí ele vai colocar a mão na cabeça e vai ter um peso na consciência. Puxa vida, eu estava errado, né? Agora eu vou e respondo. Eu vou e pago com a mesma moeda. Aí aquela pessoa ela não vai ter um peso na sua consciência. Porque ela vai falar assim, aquela pessoa não presta, eu fiz o que deveria ter feito. Né? Eu falei demais, mas ela também falou demais. Né? E nós vamos fazer exatamente o que o inimigo quer que nós façamos. Nós vencemos os nossos inimigos, agora eu estou falando aqui dos nossos inimigos espirituais. É na oração, eu volto a dizer, é no jejum, é renunciando o pecado. É fazendo a vontade de Deus, é amando Ele. Veja bem, o nosso Senhor, Ele pode tudo, né? Em Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 37, vai falar assim, que para Deus nada é impossível. Então, se nós não devemos amar o nosso inimigo, obviamente, Deus também não pode amar o nosso inimigo, Satanás. Né? Então, por que Deus não destruiu, já que Ele pode tudo? Né? E no Apocalipse vai falar que... Apocalipse 20 vai falar que ele vai ser aprisionado durante 1000 anos, né? Vai ser acorrentado. Mas se ele só faz coisa ruim, por que vai acorrentar ele? Por que não aniquila logo? Porque Deus não faz assim. É uma criação de Deus. Deus nos ama. Deus ama todas as suas criações. Né? E Deus, se Deus não faz isso, é para nós fazer também, porque Deus fala assim, sede meus imitadores, né? Sejam santos, a vontade do Senhor é que nós sejamos santos. Eu tenho que ter discernimento diante dessa situação, né? As pessoas interpretam a palavra de Deus de todo jeito, né? O que eu escuto muito, é a questão de não julgar. Não podemos julgar. E eu quero dizer para você que Satanás adora essa frase, quando você diz, não podemos julgar. Rubem, mas está escrito na Bíblia, o nosso Senhor que está dizendo? Não, mas nós temos que entender a Bíblia, porque a própria Bíblia explica a Bíblia. Tem várias passagens aqui falando para não julgar. Mas tem uma passagem que explica todas essas, que é assim, ó, não julgai segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Né? Se eu não tenho certeza, eu não posso julgar porque eu não sei. Mas se eu tenho certeza, eu posso falar, opa, meu irmão, tu tá no pecado. Se tu continuar assim, as coisas que vão acontecer com você não vai ser nada bom, segundo a palavra. Né? Tu vai para um lugar lá que vai ter ranger de dentes. Né? Então, Satanás adora essa frase. Opa, o fulano de tal está no pecado, mas eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu estou julgando. Não é bem assim, não. Eu tenho que entender a palavra de Deus, é claro. Antes de eu querer tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave que está no meu olho. Eu tenho que estar com a vida no altar. Né? Então, pare de se omitir. Tem uma determinada pessoa no pecado, está desagradando ao Senhor, vai lá e fala para ele. Satanás vai falar para ti, não, você vai estar julgando, mas Deus está pedindo para você falar. Tu foi convidado para pregar o evangelho, ide a toda criatura. É bem explícito, é bem explicado. Ide a toda criatura e pregai o evangelho.
Santo Antônio de Pádua levou ao pé da letra, ele pregava o evangelho até para os peixes, e os peixes saíam com a cabeça fora da água e ouviam o evangelho de Jesus Cristo. Então é isso, gente. Amai os nossos inimigos, e até o Satanás, até o demônio. Mas não é para ter comunhão, não é para seguir ele, não é para ter a proximidade com ele, queira distância dele, mas ame. Valeu, forte abraço, fique com Deus.